Meu nome é Sérgio e, junto com o Lucas e Manuel, a gente vai estar apresentando o artigo Implementação do nível F do MPS com práticas ágeis do Scrum e uma fábrica de software. Bom, dando uma visão geral da empresa e do negócio. A empresa onde foi aplicada o MPS foi na Rightway Consultoria e Sistemas. Ela é uma empresa sediada no Rio de Janeiro e ela é especializada em desenvolvimento de soluções e projetos de tecnologia da informação em 4 ramos de serviço: sistemas sob medidas, infraestrutura, business intelligence, BI e alocação de pessoal. A metodologia ágil que a empresa trabalha é o Scrum. Bom, qual foi o objetivo da empresa com esse investimento no nível F do MPS-BR? O principal objetivo dela era assegurar para seus clientes que o serviço por eles prestados e os produtos por eles mantidos tinham qualidade. Além disso, a empresa desejava também organizar melhor os processos de desenvolvimento de software implementados por ele, com o objetivo de melhorar o controle e a qualidade dos seus produtos, sem perder a agilidade que eles tinham no momento em que foi aplicado o nível F. Bom, dando uma contextualizada sobre o que é o MPS-BR. O MPS-BR é a melhoria do processo de software brasileiro. Ele é um programa da Softex com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o objetivo dele é melhorar a capacidade de desenvolvimento de software, serviços e práticas de RH na indústria de TIC. Ele é dividido em 3 modelos de referências: o SW, o SV e o RH. O SW é o modelo MPS para softwares, o SV é o modelo de MPS para serviços e o RH é modelo de MPS para gestão de pessoas. Bom, o MPS-BR ele é dividido em 7 níveis cumulativos, ou seja, conforme eu vou evoluindo cada nível, eu tenho que realizar todos os determinados processos daquele nível e todos os níveis que eu já passei. Então, por exemplo, se eu estou no nível F, eu preciso realizar os requisitos do nível F e os requisitos do nível G. Ele é dividido então em 7 níveis. O nível mais baixo dele é o nível G, o nível mais alto é o nível A. Nível G é parcialmente gerenciado, nível F gerenciado, nível E parcialmente desenvolvido, nível D largamente definido, nível C definido, nível B gerenciado quantitativamente, nível A em otimização. A empresa atual estava buscando o nível F, que é o gerenciado. Bom, como foi a implementação na empresa? A Rightway ela utilizou de uma consultoria da UFRJ e iniciou a implementação das melhorias seguindo a estratégia SPI-KM, onde a gerência do conhecimento era utilizada como um auxílio na implementação das melhorias dos processos. Então, a estratégia SPI-KM foi adotada abordando em 6 fases, sendo ela a análise de práticas de processos e procedimentos da empresa, onde era analisada as práticas, os processos e os procedimentos já utilizados pela empresa, com o objetivo de identificar e entender as necessidades da empresa. A principal necessidade da empresa naquele momento era manter a agilidade dos seus processos. A segunda fase é a primeira versão do processo padrão, que nessa fase foi elaborada então a primeira versão dos processos de padrões de desenvolvimento, e ela foi elaborada tentando manter as etapas já desenvolvidas pela empresa, que foram analisadas na fase 1. A terceira fase, então, foi o projeto piloto. Nessa fase, então, é rodada a primeira versão do processo padrão em um projeto e nele é analisado, então, identificado as melhorias que precisam ser corrigidas no processo. Em paralelo com a fase 3, foi também desenvolvido a fase 4, que foi a capacitação Scrum Master. O que é isso? A empresa então desenvolveu uma fase da capacitação, onde a gerência da fábrica e todos os coordenadores de projetos que agem como gerentes dos projetos fizeram um curso e se tornaram certificados em Scrum Master. O objetivo disso era aumentar o conhecimento da empresa nessa metodologia ágil, que é o Scrum. Na fase 5, então, que é a segunda versão do processo padrão, com as oportunidades de melhorias que foram identificadas no projeto piloto e na capacitação das pessoas, foi então elaborada uma segunda versão do processo de desenvolvimento, que foi mais voltada para as práticas ágeis e ainda mais adaptada à realidade da empresa com base nos projetos, com o projeto piloto que foi definido.
A fase 6 da estratégia SPI é os demais projetos, onde então nessa fase então é aplicada a versão final, que é a segunda versão do processo padrão, aos demais projetos que são desenvolvidos pela empresa. Então, depois de realizar todas aquelas fases, o processo e as práticas foram definidos. Então, a segunda versão do processo padrão de desenvolvimento ficou definido por 5 fases, e sendo as 3 primeiras obrigatórias, pois ocorrem em todos os projetos, e as 2 últimas opcionais, pois determinados projetos realizados pela empresa não necessitavam seguir essa fase. As 5 fases definidas do processo de desenvolvimento foram a fase 0, que é a fase do pré-projeto, que contempla as atividades que são executadas antes de iniciar o projeto. Então, nessa fase eram realizadas atividades do processo de gerenciamento de portfólio do projeto, o entendimento inicial dos requisitos e a estimativa inicial e análise inicial do projeto. Na fase 1, era feita a especificação e o planejamento do projeto. Então, essa fase contemplava o planejamento e a especificação técnica do projeto. Então, é realizado um planejamento, aí seguido do levantamento e análise dos requisitos funcionais e não funcionais e dos casos de uso. Aí, com base nisso, as estimativas então eram refinadas e era realizado um planejamento macro de todo o projeto. A fase 2, análise, projeto, construção, homologação e implantação, ela representava uma sprint e tinha uma duração fixa de 1 ou 2 semanas, que era variável, mas geralmente era 2 semanas. Então, nessa fase, então, eram realizadas as atividades relacionadas com a parte de análise, a parte do projeto, a construção, a homologação e a implantação de alguns casos de uso do projeto. Então, essa fase podia ser iterativa, ou seja, caso o projeto necessitasse de mais de uma sprint, era contínuo. Então, podia ter mais de uma sprint, podia ter 2, 3, quantas quisesse. E dentro dela, ocorre todas as fases do Scrum dentro de uma sprint. Então, tinha a parte do planejamento, a parte dos dashboards, os burn downs, os daily, as retrospectivas e os reviews. E, além disso, ocorriam também as reuniões semanais com a gerência, que eram para analisar como estava indo o desenvolvimento do produto durante aquela semana. Então, a fase 0, a fase 1 e a fase 2 eram obrigatórias para todos os projetos. A fase 3, que é a fase de treinamento, ela é a fase que contempla e planeja a execução dos treinamentos necessários para o cliente operar o produto que estava sendo desenvolvido. Então, essa fase optativa, então, não era necessário realizar em todos os projetos. E a fase 4 é a produção assistida. Então, essa fase contempla o planejamento e a execução do período de produção assistida, que seria o período no qual a empresa ia tirar as dúvidas sobre como se utilizar o produto e corrigir alguns problemas que foram encontrados no ambiente de produção. Com tudo isso, é inevitável chegar com os desafios da implementação e foram encontrados alguns deles nos novos processos. Esses desafios eles foram separados e relacionados à implementação de cada fase do nível F do MPSBR, sendo eles a gerência de projetos, na qual o principal desafio foi manter a agilidade dos projetos. Com isso, foram pesquisadas algumas ferramentas de apoio com foco em projetos ágeis, sendo adotado o Redmine, um software o qual dispõe de templates para realizar tarefas como o planejamento do projeto e cronograma das atividades. Além disso, esse software ele automatiza o processo de geração de tarefas correspondentes a cada atividade do cronograma, facilitando também a monitoração do projeto, por manter os estados de cada atividade no cronograma. Na área de gerência de requisitos, não foram identificados os desafios e seus processos da empresa, pois ela já utilizava softwares para avaliar requisitos, analisar e projetar casos de uso, dentre outras tarefas. Nas atividades da área de gerência de configuração, foi encontrado como principal desafio a decisão sobre os momentos que seriam geradas as baselines. Foi concluído que deveriam ser geradas baselines ao final da fase 1, que seria uma de planejamento, e outras ao final de cada sprint. Além disso,
foi definida a utilização da ferramenta SVN, que é um concorrente do Git, para o versionamento e controle de configuração dos documentos e código-fonte. Já na garantia de qualidade, o principal desafio com relação a esses processos foi a duração das avaliações, tanto no escopo dos projetos, onde o manejo do tempo ele é mais crítico, como também no escopo organizacional. Já na área de gerência de portfólio de projetos, o principal desafio foi elaborar os critérios de pontuação necessários para selecionar e priorizar os projetos para o portfólio de projetos. Entretanto, outro desafio ele foi discutir esses critérios para priorização do portfólio de projetos com a área comercial da empresa. E, por fim, na área de medição, teve-se como principal desafio a automatização da coleta das métricas, agilizando a elaboração do relatório de medição e viabilizando reuniões mensais para apresentar as análises, permitindo assim que os coordenadores do projeto pudessem fazer uso das análises nas gerências dos projetos. Bom, quais foram as consequências dessa implementação? A empresa, então, ela conseguiu, com sucesso, ser avaliada no nível F em dezembro de 2010. E com a utilização dos novos processos e as novas ferramentas utilizadas para desenvolver esses processos, algumas atividades puderam ser feitas mais rapidamente ou até mesmo automatizadas, o que antes era feito de uma maneira mais manual. Com o benefício da aplicação, então, foi alcançada a agilidade que eles queriam e o melhor controle durante o desenvolvimento de projetos, melhorando seus produtos e conseguindo ter um maior gerenciamento de todo o processo da fase de desenvolvimento de software. Bom, uma análise crítica, então, do meu ponto de vista, é que a aplicação do MPSBR foi algo lucroso para a empresa, porque além de conceder à empresa um selo de qualidade, que assegura que a prestação de serviço da empresa contém qualidade, é desenvolvida com qualidade, ele ainda ajudou a empresa a organizar seus processos e obter um maior controle sobre ele. No meu contexto profissional, na minha empresa, eu acredito que poderia sim ser aplicada e que contribuiria muito tanto para a qualidade quanto para a execução e ajuste de alguns processos que hoje são desenvolvidos. Como já foi dito pelo meu colega, é algo que realmente ele estabelece padrões para a realização das atividades, o que com certeza vai contribuir para o desenvolvimento do projeto e aumentar a qualidade dele. Então, eu vejo que se aplicar essas atividades no meu contexto profissional, acho que seria realmente benéfico. Bom, então era isso. Obrigado por assistirem até aí